Euforia total! Flamengo pegando o Caio Jorge na marra? Vamos falar sobre isso. Adeus, Felipe Luiz. Várias outras notícias do Flamengo, informações. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E ó, já teve mudança aí, meus amigos e minhas amigas. O que teve mudança, Pedrão? Pois é, segundo o jornalista Mauro César Pereira, a Supercopa do Brasil não será no dia 24 de janeiro, conforme previa a CBF, né? Nós tínhamos aí no calendário prévio da CBF a Supercopa do Brasil para ser disputada no dia 24, mas não deve acontecer dia 24, a entidade deve remarcar esse torneio. Para quando vai remarcar, eu sinceramente não sei, mas para o dia 24 ia ficar realmente complicado, porque a Ferg já anunciou a tabela do Campeonato Carioca. E no dia 25 de janeiro, o Flamengo pega, sabe quem? Fluminense pelo campeonato estadual. E no dia 21 tem o Vasco. Então ficaria bem difícil para o Flamengo, né, jogar no dia 24 diante da equipe do Corinthians, né? Ainda mais que o Flamengo vai voltar de férias agora, dia 18, né? Dia 18, enfim, é uma prévia também, né? Porque essa situação do Felipe tá tão complicada que nem confirmaram isso ainda. Aí para jogar no dia 24, ou então volta dia 14 para jogar uma decisão dia 24, como é que fica realmente essa situação? Emerson Royal está na lista de desejos de 3 clubes da Série A e também da La Liga, meus amigos. E quando eu falo Série A, é lá da Itália, La Liga da Espanha. Atualmente o mercado europeu está esquentando para laterais, informa o Ecrem Conor, tá? Ele que cobre o futebol internacional. Olha, sinceramente, vindo uma proposta pelo Emerson Royal, se eu sou o Flamengo, eu nem pensaria 2 vezes para negociar esse jogador, que você sabe quanto custou? O Flamengo soltou no portal de transparência financeira. O Emerson Royal foi 78 milhões de reais ao todo, rapaz. Então não foi barato. Nem um atleta que realmente até agora não entregou. Não vem entregando e não sei nem se vai entregar, tá? Torço para que ele entregue no bom sentido, né? Jogar bem, não adianta entregar ouro, presente, paçoca, né? Para os adversários também, né? Rapaz, não sei se vocês estão vendo essa série aí, né? Acesso Total, porque tá muito engraçado. Acesso Total do Palmeiras, né? Eles acessaram a Globo, né? Todos os bastidores dos fracassos do Palmeiras nesse ano de 2025. E a Leila, rapaz, aparece bem sincera falando aqui, e ela cita o Flamengo, hein? E ela fala: nós fomos muito incompetentes, você é muito clara, eu não vou terceirizar a responsabilidade. Ah, mas o Pulgar deveria ter sido expulso. Não, o Palmeiras tinha que ter chutado a gol, pô. Como é que você vai fazer gol se você não chuta a gol? Falou a Leila Pereira em entrevista ao Acesso Total, aí depois ela fala essa bobagem aqui. O que me deixou entristecido é que nós perdemos para nós mesmos. O Palmeiras não perdeu do Flamengo, nós deixamos escapar. Foi por incapacidade nossa. É isso que me dói. Não, peraí. Foi incapacidade, foi incompetência de vocês não terem chutado a gol? Foi. Agora, você vier falar, né, que perdeu para si mesmo. Olha, quando eu era mais jovem, eu tinha esse tipo de comentário. Mas depois eu fui crescendo, amadurecendo, eu falei, cara, tem um adversário do outro lado. Para botar a bola dentro da casinha, o adversário tem que ter competência.
Aquele gol de cabeça do Flamengo é uma jogada ensaiada, meu velho. Não é o acaso do destino que fez o Danilo estar ali para cabecear a bola. Não. Né? Tanto é que já foi explicado pelo próprio Danilo e o próprio Felipe Luiz, dizendo que tem uma jogada ensaiada, lógico, tem um mérito individual do jogador, da batida do De Arrascaeta, do cabeceio feito com sucesso pelo Danilo, mas tem ali alguns mecanismos táticos que eles botaram na prática e saiu o gol. Né? Abel Ferreira, após Flamengo 3 e Palmeiras 2 no estádio do Maracanã, ele falou: apesar do baita jogo que tivemos, não podemos, e eu sou o primeiro a descontar tudo no árbitro, certo? Eu nunca vim aqui no Maracanã e fiz 20 finalizações. Nunca vim aqui e tive mais posse de bola do que o adversário. E nunca vim aqui jogar olho no olho e fazer aquilo que fizemos hoje. Nunca. É a primeira vez que isso acontece desde que eu estou aqui, ok? E isso me dá um orgulho e um tesão do Carvalho, falou o Abel Ferreira após derrota pro Flamengo no estádio do Maracanã por 3-2. Não adiantou de nada, porque o Mengão Malvadão foi campeão brasileiro, beleza? Flamengo pode receber valor milionário, torcedor rubro-negro, com transferência de jogador para gigante europeu. Isso porque o atacante André Luiz, da equipe do Rio Ave de Portugal, está muito próximo de fechar com a equipe do Benfica de Portugal pelo valor de 12 milhões de euros, minha galera. E o Flamengo detém 32% dos direitos econômicos do jogador, portanto, uma grana boa aí pingando nos cofres do Flamengo, um pouco mais aí de 3 milhões de euros, 3 para 4 milhões de euros pingando na conta do Flamengo com esse negócio saindo lá do Rio Ave com a equipe do Benfica. E ó, tá esquentando o negócio do Grêmio pela contratação do Everton Araújo, volante cria das categorias de base do Flamengo, mas nesse momento o Grêmio esbarra nas conversas com o Flamengo, isso porque a diretoria do Flamengo avisou que não negociará o volante de 22 anos de idade antes de definir a vida do técnico Felipe Luiz e definir quem será o técnico do Flamengo para o próximo ano de 2026. Apesar da procura gaúcha, o staff do atleta e os dirigentes, o Flamengo trata a permanência ou venda do jogador como uma decisão que passará pelo futuro comandante, que nesse momento de ultra dúvida, né? Não dá para martelar e cravar quem vai ser esse comandante. Vai ser o Felipe, vai ser o Arthur Jorge, vai ser, enfim. Aliás, tem informações aqui nesse vídeo também nesse sentido, tá? Hoje, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a chance de acordo entre Flamengo e Felipe Luiz é mínima. É muito pequena. Se essa chance de acordo fosse... A chance de acordo no início estava boa, mas conforme o avançar das negociações, elas foram caindo e agora ela é quase zero. Não vou dizer que é zero, porque futebol, muitos anos aqui no YouTube, transmitindo informações, trazendo informações, então não vou cravar isso, mas é quase zero a chance do Felipe, a não ser que o Flamengo tenha um movimento muito abrupto a fim de elevar o patamar do dinheiro, tá? E aí, patamar, Pedrão, mas não estava certo. O salário tá ok. A questão é o acerto com os auxiliares do Felipe e o Felipe, juntamente do seu empresário, eles propõem que o Flamengo pague os impostos. Então isso meio que só aí aumenta 6 milhões o custo da operação total. Não estou dizendo mensal. Total, 6, 7 milhões pelos cálculos de imposto de renda que eu fiz aqui, me baseando que
40% direito de imagem, então cai no PJ, cai no Simples, e os outros 60% cai na pessoa física, então é a tributação maior, 27,5%. Isso unido ao que o Felipe quer, dá de 6 a 7 milhões de reais a mais que o Flamengo vai ter que gastar na operação. Tá? Pode haver uma reviravolta, mas alguém vai ter que ceder. Ou o Felipe ou o Flamengo. E particularmente, eu não acho que o Flamengo tenha que ceder. Que isso, Pedrão? Mas o Felipe... Gente, o Felipe Luiz quer uma multa baixa. Essa multa baixa possibilita que o Felipe vá embora no meio do ano. Já pensou o Flamengo tá nas principais competições e o treinador vai embora? É pior o quê? Perder agora, tentar reestruturar com o novo treinador as questões táticas, vai ser uma merda. O melhor dos mundos é renovar com o Felipe. Ou perder no meio do ano, ou, melhor, ter a possibilidade de perder no meio do ano. Porque para isso um time tem que procurar ele. Mas aí vai viver nessa incerteza? O clube, o Flamengo, se sujeitar a isso? Ah, não, vai ficar de stand-by, se chega outro clube aí vai embora? Aí, gente, sinceramente, acho bem difícil, tá? A renovação não está 100% descartada, mas o Flamengo já olhava. Agora já olha com mais atenção ainda possíveis treinadores. O Leonardo Jardim complica, porque teve uma investida aí do Al-Wahda, do Catar, se eu não me engano, e ele recusou, e era dinheiro forte. Isso porque ele saiu do Cruzeiro alegando que vai ficar um ano sabático, descansando, com a família, também já chegou a dizer que não retorna para o futebol brasileiro. Tudo bem que teve o Vitor Pereira lá no Corinthians, lembra? Ah, não, vou sair daqui para cuidar da minha sogra, não vou me envolver com futebol agora. Quando foi ver, ele estava no Flamengo. Né? Ele não quer ser técnico do Cruzeiro, de repente do Flamengo, não sei, né? Mas o nome mais provável para hoje, para a substituição do Felipe Luiz, é o Arthur Jorge. Tá? Que está também no Catar, ganha um bom salário. A questão que o Flamengo esbarra é 6 milhões de dólares. É a multa dele. Pô, Pedrão, se for para pagar um salário alto mais 6 milhões de dólares para ter o Arthur Jorge, não é melhor melhorar? Não é melhor ter o Felipe por esse valor alto mesmo? É, mas o X da questão também é a multa rescisória. Vai fechar com o treinador, beleza, a gente cede nos valores, aí bota a multa lá embaixo, aí chega no meio do ano, chega uma proposta, sei lá, do Burnley da Premier League, do Brentford da Premier League, porque não vai chegar também nenhum time gigante, né, para ele comandar na Europa, ele vai ter que passar por um time pequeno, depois ele vai, pelo menos a maioria dos cenários é esse, o Kompany, que está hoje, né, no Bayern, todo mundo, o Kompany no Bayern fazendo um grande trabalho, ficou 3 anos no Burnley, então o Felipe tem que entender isso também, dificilmente ele vai para um time grande. Ah, mas o Atlético de Madrid já tem identificação, o Simeone não vai embora de lá agora. Não vai. Então, assim, se for para ter a chance de perder no meio do ano, né? Flamengo tem interesse em Caio Jorge e Cruzeiro estipula quantia milionária para a venda. Vamos falar disso agora. Surpreendeu a todos ali da noite para a madrugada essa informação. O atacante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Multa contratual ultrapassa a casa dos 650 milhões de reais. O Cruzeiro está ciente do interesse do Flamengo para contratar o Caio Jorge e estipula a venda em 50 milhões de euros, que dá mais ou menos 326 milhões de reais, o que eu acho um absurdo. Por quê? Porque a proposta do Flamengo, pelo menos o Flamengo sinalizou a intenção de oferecer 30 milhões de euros, 195, 800 mil reais, que é o mesmo valor que o Zenit da Rússia
ofereceu para o Cruzeiro no meio do ano, mas o próprio Caio Jorge descartou, disse que não. Eu não quero ir para o Zenit, quero continuar aqui no Cruzeiro. Até porque ele vivia um grande momento no Cruzeiro. O atacante é sonho antigo do Flamengo. Em fevereiro o Flamengo demonstrou interesse, mas não houve avanço na época. O contrato com o Cruzeiro vai até o meio do ano de 2029 e a multa rescisória dele é de 100 milhões de euros, mas o Cruzeiro entende que se chegar uma proposta de 50 milhões de euros por parte do Flamengo, eles negociam, inclusive, o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, falou: o Flamengo fez uma proposta e nós fizemos outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. E assim, por que o Cruzeiro não é irredutível também na negociação? Porque o Pedro Lourenço, apesar dele ser cruzeirense, apesar dele investir no Cruzeiro, ele quer ver o Cruzeiro campeão, ele é um investidor. É SAF o Cruzeiro. Então é evidente que se surge uma proposta grande, é que ele vai, por exemplo, e os 50, eu acho que se o Flamengo botar 40, eles vendem. Mas não acho que o Flamengo tem que botar 40. Porque, gente, sinceramente, com todo respeito ao José Boto, lógico, Caio Jorge é um grande jogador, Caio Jorge é artilheiro do campeonato, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, cairia com uma luva no Flamengo. Mas, gente, vou falar um negócio aqui pra vocês. Se for para indicar o Caio Jorge, eu indico. Eu sei que o Caio Jorge joga pra caramba, eu sei que o Caio Jorge... Eu acho que o departamento de futebol do Flamengo tinha que encontrar jogadores... bons jogadores, com investimento aí médio para bom, né? Até porque muito barato é difícil você achar, mas jogadores com menos holofote. Até para que o Flamengo tenha esses jogadores sem tanta dificuldade financeira. Porque você investe 40 em um, depois você não tem para investir no zagueiro. Depois... Então, assim, o Caio Jorge, qualquer um indica. O John Arias, na época que foi pro Fluminense, não. Ninguém conhecia, deu super certo. O Cuejá, quando veio pro Flamengo, não. Ninguém conhecia. Né? Tudo bem. O Arrascaeta foi assim, mas o Arrascaeta foi 15 milhões de euros. Era 2019, tá? Mas 15 milhões de euros, mesmo hoje, não vale 50 milhões de euros. Aí se especulou do Flamengo envolver o Cebolinha no negócio, dar mais um dinheiro, o Cruzeiro não quer. O Everton, Cebolinha, o Caio Jorge quer vir pro Flamengo. Esse é o ponto mais importante. O Caio Jorge quer vir para o Flamengo, informação, e além da informação, quando a ESPN, que foi o primeiro veículo a dar essa informação, André Renan, o próprio Caio Jorge curtiu a publicação da ESPN, no meu entendimento, uma clara sinalização de que quer vir vestir a camisa do Flamengo, tá? E repito, não tô dizendo que ele é ruim, é bom, cairia como uma luva, mas o Flamengo tem que ver a questão do preço. Pedrão, o Flamengo não é banco, mas não pode ser irresponsável. Entende? Aí os outros clubes sabem que o Flamengo tem dinheiro, aí vai todo mundo cobrar isso agora. Fazer o Flamengo de bobo. Flamengo, segundo o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, supera pendências e acerta a contratação de vez do zagueiro Vitão, do Internacional, e se torna o primeiro reforço do Flamengo para a próxima temporada de 2023. O Flamengo investiu 5 milhões de euros, mais o perdão, mais juros e mora da dívida do Thiago Maia, que eles não pagaram até hoje. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho, aciona o sino, deixa o like. Produtos do Flamengo aqui abaixo, oficiais, originais. Tamo juntão, saudações rubro-negras.